As fichas de João, o Código dos Mundos. Aqui, o texto é tratado como documento técnico e a Bíblia como a planta baixa da realidade. O dossiê de hoje está aberto. Imaginemos passar décadas construindo um império inteiro, abdicando de sono, de saúde, de relacionamentos. A pessoa otimiza cada processo, acumula um patrimônio formidável e constrói algo que parece, totalmente inabalável. É aquela visão clássica de sucesso absoluto, né? A pessoa chega no topo da montanha. Exato. Só que aí o universo entrega a piada final, a obrigatoriedade de passar as chaves de todo esse império para um herdeiro que pode ser, assim, um completo incompetente. Alguém que vai destruir tudo no minuto seguinte. Nossa, isso é o pesadelo de muita gente grande hoje em dia. É o medo de perder o controle do próprio legado. Com certeza. E hoje a nossa investigação vai mergulhar num dossiê que atesta exatamente isso. Nós temos em mãos um relatório final exaustivo. Ele consolida 37 fichas analíticas, da ficha 001 até a 37, sobre um texto milenar de 3.000 anos, o famoso Livro de Eclesiastes. E que material fascinante a gente tem hoje, viu? Porque o grande erro da maioria das leituras modernas é tratar esse texto só como uma poesia abstrata ou um lamento filosófico triste. Pois é, mas o material não vai por aí de jeito nenhum, né? Nem um pouco. Ele trata a falência da autonomia humana e o sentido do todo como uma verdadeira auditoria. É um laudo de engenharia muito rigoroso que testa o sistema humano operando num ambiente totalmente fechado. Ambiente esse que o texto chama de debaixo do sol, certo? Isso. É uma análise fria, quase forense, da nossa tentativa de encontrar significado sem recorrer a nada que esteja fora dessa nossa esfera visível. É uma plataforma de teste projetada para revelar a própria insuficiência. E a missão da nossa análise hoje é justamente acompanhar o auditor-chefe desse projeto colossal. O texto original chama ele de Kohelet, o convocador. Ele testa na prática os limites dessa nossa autonomia. A ideia dele é descobrir se essa necessidade profunda que a gente tem de controlar tudo é sustentável no longo prazo. E olha, para quem já acompanha discussões sobre alta performance, sobre a cultura do burnout, exaustão crônica, ou simplesmente tem aquela sensação incômoda de estar correndo em círculo sem sair do lugar, esse laudo é um soco no estômago. Ah, sem dúvida. Porque o relatório não aponta que estamos apenas gerenciando mal o tempo. É algo muito mais profundo, né? Muito mais. É tratado como um defeito estrutural. O convocador conduz um teste de estresse na própria realidade. Ele quer descobrir se, após todo o esforço de uma vida inteira, existe alguma sobra real. Algo que possa ser contabilizado de forma permanente. E eu acho genial que ele faz isso reduzindo todo aquele jargão filosófico a termos quase contábeis e termodinâmicos, avaliando mesmo o ganho líquido de cada empreitada humana. E vamos focar nesses termos porque eles são a chave de tudo. São os pilares do laudo, com certeza. As fontes destacam duas palavras fundamentais. A primeira é iatron, que seria o ganho absoluto, aquele saldo permanente que sobra na conta após o encerramento de um ciclo de esforço. Que é basicamente o que todo mundo procura na vida, o lucro existencial permanente. Perfeito! E a segunda palavra é hevel, que é uma sacada brilhante. Geralmente traduzida como vaidade nas Bíblias mais antigas, mas o laudo técnico mostra que hevel significa vapor, fumaça. É aquilo que tem volume, parece super denso, até engana os nossos olhos por instante, mas quando a gente tenta agarrar com a mão... Não tem massa nenhuma. Escapa pelos dedos. Exatamente. O contraste entre Eitron e Hevel forma a espinha dorsal de toda essa auditoria. A pergunta central do convocador é brutalmente simples. Qual é o Eitron do nosso esforço extenuante? Qual é o ganho permanente do nosso esgotamento? É uma pergunta que dói só de ouvir. E para responder, a investigação começa observando a máquina mais eficiente que a gente conhece, a própria natureza, relatada logo no capítulo 1 de Eclesiastes. Ah, o ecossistema. Uma estrutura gigantesca de ciclos contínuos, né? Isso.
O texto usa verbos muito descritivos. O sol nasce, cruza o céu como se estivesse ofegante, o termo shaf, e volta para o ponto de partida. O vento girando e girando, o termo sovev. Os rios correm incansavelmente para o mar, mas o mar nunca transborda. A água retorna à nascente num ciclo sem fim. E aqui, quem nos ouve já deve estar fazendo a conexão com a própria rotina de trabalho. O texto contrasta o esforço penoso humano, o amal, com a terra que permanece fixa, o amad. O relatório descreve a natureza como uma esfera ergométrica colossal. Uma analogia perfeita. A pessoa gasta energia de verdade ali. Sim, queima calorias reais, destrói a cartilagem, drena a vitalidade inteira. Mas a plataforma onde a gente opera, a terra ou o mercado, permanece perfeitamente inalterada. Não sai do lugar. Mas espera aí, vamos desembalar isso. Porque a sensação de exaustão contemporânea não é nova. Mas isso não soa como um pessimismo paralisante? Dizer que todo esforço é inútil porque a Terra continua lá, inerte. O problema é que a gente trabalha mal ou que a gente gasta energia numa esteira que realmente não tem linha de chegada? É a esteira, com certeza. E não é pessimismo, tá? É uma observação mecânica inegável. O sistema fechado debaixo do Sol foi desenhado de fábrica para não gerar saldo absoluto. Não há Yeltron. O operador gasta a própria vida na esteira, mas quando desliga a máquina, ele percebe que o ponto geográfico simplesmente não mudou. Então a cultura do burnout não se resolve com frase motivacional de rede social. De jeito nenhum. É um diagnóstico técnico. A angústia humana nasce dessa dissonância. A expectativa de que o trabalho constante vai gerar uma completude infinita, quando, na verdade, o sistema absorve a energia do operador e só oferece repetição e desgaste em troca. E essa mecânica da repetição explica perfeitamente fenômenos modernos que a gente conhece muito bem. É a mesmíssima estrutura do nosso doom scrolling, aquele ato de ficar rolando infinitamente o feed de notícias no celular. Nossa, sim. É o mesmíssimo princípio. É o olho que nunca se farta. Exato. A mente busca uma conclusão. Um ponto de chegada onde finalmente vai sentir que viu o suficiente. Mas, como o texto diagnosticava milênios atrás, os olhos nunca se fartam de ver e os ouvidos nunca se enchem de ouvir. E a nossa cultura tenta medicar essa exaustão profunda com dicas rasas de produtividade ou retiros de fim de semana. E o laudo diz, não. Tentar extrair significado infinito de um sistema finito de repetição é a garantia absoluta de um colapso. Essa é a conclusão sobre o estado natural das coisas. Uma verdadeira entropia de significado. Mas o auditor-chefe, o Kohelet, tendo constatado que a observação passiva não gera saldo, não encerra o relatório por aí. Ele vai além. Ah, sim, ele muda a metodologia. Já que o ambiente natural é um ciclo de desgaste, o próximo passo lógico dele foi forçar o sistema de dentro para fora, através de uma autoexperimentação deliberada e em escala industrial. Ele entra no laboratório da autonomia. Entramos no capítulo 2. O convocador decide testar variáveis extremas. Se a rotina média é só fumaça, só Hevel, será que o prazer em níveis extremos, níveis que poucos podem acessar, muda a equação? Ou, de repente, uma riqueza descomunal, um sucesso colossal? Ele não brinca em serviço. Ele testa a alegria sensorial, a simchá, em intensidade máxima. Constrói obras faraônicas, jardins botânicos, palácios, acumula ouro e cria um monopólio de entretenimento. E o mais interessante nas fichas analíticas é a anotação de que ele fez tudo isso mantendo a razão científica intacta. Não foi uma espiral de dependência química ou descontrole emocional. Foi um teste super metódico. A sabedoria dele funcionou como grupo de controle do experimento, monitorando cada reação. E o que torna esse experimento fascinante é que ele remove a desculpa clássica da escassez. Hoje as pessoas acreditam que só não são felizes porque falta dinheiro. Ou porque falta a casa perfeita, o cargo de liderança na empresa. O convocador elimina totalmente esse e se. Ele teve todos os recursos ilimitados, otimizou o ambiente no grau máximo.
experimentou o ápice absoluto do que a humanidade pode oferecer. E qual é o diagnóstico que ele assina no fim do teste? O que a psicologia moderna estuda hoje como a depressão do sucesso, a Success Depression. O operador atinge todos os alvos concebíveis e descobre que o resultado ainda é evil, ainda é vapor. Mas assim, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui um minutinho. Porque essa depressão do sucesso muitas vezes soa como um problema exclusivo de bilionários, sabe? Aquele vazio que surge depois da venda de uma startup por milhões. Como é que isso reflete na experiência humana geral? Como alguém que está só tentando pagar os boletos no fim do mês se conecta com essa falência do prazer extremo? Porque a mecânica do vazio é exatamente a mesma, independentemente da escala da conta bancária. O trabalhador comum projeta a redenção existencial dele na quitação de uma dívida ou na compra de um carro novo. E quando ele atinge esse alvo... O alívio dura o quê? Semanas? Talvez dias? No máximo. Logo a ansiedade retorna exigindo um novo alvo. A depressão do sucesso prova que o problema não é a falta do objeto de desejo. O problema é que o sistema de recompensa humano não retém sentido. É como um silo perfeitamente construído. Ele retém a água, mas o significado evapora. A experiência prova que a autonomia absoluta, a tentativa de ser o próprio criador do sentido da vida, colapsa sob o peso das próprias expectativas. Uau, então, se a acumulação de bens e o prazer extremo falharam, a gente precisa olhar para a próxima grande tentativa humana de contornar esse sistema fechado. A ideia de legado. Essa é a resposta padrão da nossa época, concorda? Totalmente. A imortalidade terceirizada. Exato. A pessoa aceita que a própria vida é passageira, mortal. Então tenta criar um legado. Fundações com o próprio nome em placas de bronze, livros, obras de arte, empresas que vão durar 100 anos. Mas e aí? Se deixamos algo duradouro para as próximas gerações, isso não resolve o problema da morte e cria aquele saldo positivo, o iotro. O dossiê estilhaça essa ilusão do legado com uma precisão cirúrgica. Há uma incompatibilidade estrutural, fundamental mesmo, entre o nosso software e o nosso hardware. Como assim hardware e software? Pensa assim, o desejo de perpetuidade, o desejo de controlar o futuro para sempre, é o nosso software humano. Ele quer rodar infinitamente. Só que ele roda num hardware biológico, o nosso corpo, que é finito e tem prazo de validade. O sistema simplesmente não suporta um legado perfeito. A morte opera como o dissipador absoluto de qualquer significado imaginado. No momento do falecimento ocorre uma transferência compulsória e imediata de tudo que foi acumulado. Exato. E é aí que entra aquela variável aterrorizante que você mencionou lá no começo do episódio. A transferência de controle para o desconhecido. Aquele que morre perde totalmente a agência. O esforço de uma vida inteira pode cair nas mãos de alguém que não entende o valor daquilo. O texto usa a palavra um dano grave, um tolo que assume o controle. Uma geração seguinte que pode dilapidar em 1 ano o que levou uns 50 anos para ser erguido, né? O desespero não vem apenas da constatação do fim da vida, mas dessa completa assimetria, essa perda total de jurisdição sobre a própria obra. É o momento em que o laudo atinge um tom de ódio declarado pelo próprio trabalho. O operador do sistema perde o sono porque percebe que, no fundo, ele foi apenas um zelador altamente eficiente e trabalhou de graça para um herdeiro aleatório. Caramba! A morte dissolve literalmente o cordão umbilical entre o esforço da pessoa e a propriedade do resultado final. Portanto, construir coisas pensando em governar o futuro de dentro do próprio túmulo é só mais uma forma elaborada de vapor. É Havel. Certo. Então, se o esforço individual falha miseravelmente no teste do legado, a investigação avança logicamente para a dimensão coletiva. Talvez o erro do convocador fosse focar só no indivíduo, na própria riqueza. E se a humanidade se organizar? Através de tribunais, parlamentos, instituições civis e diplomacia. Sim, se a gente consegue consertar o que o texto chama de a curvatura do mundo, ou Mao-Watts, será que a justiça humana não endireita as coisas?
As fichas analíticas mostram a auditoria do sistema civil no capítulo 3. E o convocador vai lá e inspeciona as cortes. Os lugares exatos onde a justiça, o mishpat e a retidão deveriam ser o padrão ouro. E qual é o achado empírico dele? Um completo colapso cívico. Onde deveria haver o direito, havia iniquidade e criminalidade. A revelação de que o ser humano, quando entregue a própria sorte num sistema autônomo sem o Criador, gera apenas acúmulos tóxicos. O sistema coletivo sofre exatamente do mesmo defeito do sistema individual. E olha, eu faço uma analogia provocativa aqui. Então, a nossa insatisfação crônica com as instituições, com a política, aquela sensação persistente de que a corrupção é sistêmica, não é uma exclusividade moderna, não é culpa da internet ou de um modelo econômico específico. De jeito nenhum. A corrupção sistêmica é o que acontece quando tentamos consertar o que é torto apenas com ferramentas humanas. As nossas ferramentas diagnosticam a doença com uma clareza absurda, mas elas não têm jurisdição para consertar o problema. Faltam os privilégios de administrador do sistema. Perfeito. O ser humano tenta operar o infinito no plano finito e isso gera uma fricção insuportável. Há uma grade de invariância temporal. O conceito de kairos ou etem, tempos estipulados para tudo debaixo do sol. E é por isso que o dossiê apresenta aquele nivelamento biológico, a morte, como algo que não é apenas uma tragédia cega. A morte é descrita através do elemento do pó, o afar, que equaliza o imperador, o gado e o tolo. A mortalidade funciona literalmente como uma chave de segurança, como um disjuntor que desliga a máquina antes que a gente estrague tudo de vez. Essa é a sacada mais brilhante do laudo. A morte atua como um mecanismo de quarentena entrópica. Quarentena entrópica, adorei o termo. Imagina uma humanidade imortal com toda a nossa atual capacidade de gerar corrupção, atrito e acúmulo infinito de poder. Em poucos séculos, nós transformaríamos o ecossistema inteiro e a sociedade num lixão existencial permanente, sem qualquer possibilidade de renovação. O nosso fim biológico impede que a arrogância estrague a totalidade da existência de uma maneira irrecuperável. Então a resposta não é o cinismo passivo diante da política. É aceitar que o juízo final sobre as coisas tem o seu tempo estipulado pelo arquiteto, que está fora do sistema humano. Exatamente. Tentar hackear essa fronteira temporal só gera angústia civil. E com isso a gente chega a uma espécie de limite metodológico do laudo. O convocador exauriu o laboratório imanente, o famoso debaixo do sol. Ele auditou tudo. A natureza, o hedonismo, o capital, a ilusão do legado e a infraestrutura política. E a taxa de falha foi de 100%. Tudo retornou rével, tudo vapor. É um cenário desolador. Contudo, é exatamente nessa fronteira de falência absoluta da autonomia que o relatório apresenta a transição vital, A virada de chave do esgotamento para a dependência. Esse é o grande pivô de toda a investigação. Tendo atestado que o sistema é insolvente por si mesmo, o metadado final revela que a resolução da equação está fora do sistema fechado. A angústia dá lugar à aceitação dessa dependência de uma variável externa. O texto introduz isso como a Yad HaElohim, a mãe de Deus. A variável externa resolve a equação. Sim, o convocador descobre que o poder de usufruir de verdade, a capacidade de extrair alegria profunda das coisas, o shalat, não pode ser gerado internamente nem comprado pelo homem. É um recurso que é liberado exclusivamente de fora para dentro. Isso reconfigura totalmente a vida prática. As fontes falam sobre um dividendo relacional e cotidiano, o shelek, a capacidade de comer o pão com alegria, de beber o vinho e desfrutar da vida com quem se ama. Que não é aquele hedonismo raso, né? Pois é, e precisamos ter muito cuidado aqui, porque muitas culturas buscam esse ponto ideal de propósito nas pequenas coisas, como o conceito moderno de Ikigai. Mas o que estamos vendo aqui não é um simples manual de autoajuda para ser feliz, certo? Sorria para as pequenas coisas porque a vida é curta. Não de forma alguma. A diferença monumental aqui é a fonte da autorização. O hedonismo vazio tenta arrancar o prazer furtivamente de um sistema que se recusa a dar satisfação profunda.
O modelo de Eclesiastes propõe que a capacidade orgânica de saborear o alimento diário em paz não é uma conquista humana. É a cota de recompensa autorizada e outorgada pelo próprio Criador. Exato. O alívio não vem da ignorância, vem do reconhecimento de que a aprovação divina já foi concedida sobre esses atos mais simples. O trabalho volta a ser apenas trabalho. A urgência de desfrutar do presente e se voltar ao Criador nasce exatamente de saber que o nosso turno de trabalho na Terra tem hora certa para acabar. Nenhuma carreira foi projetada para suportar o peso da eternidade. E o relatório usa a degradação inevitável do corpo como um relógio em contagem regressiva para isso, lá no capítulo 12. O famoso capítulo 12 fornece uma descrição médica e poética do envelhecimento. Quando os guardiões da casa tremem, quando as moedoras param de trabalhar. Uma alegoria dolorosa e precisa para a perda da força muscular, da visão, dos dentes. A decrepitude física é a prova irrefutável de que o turno de autonomia está acabando. E a urgência de reconhecer a variável externa, o Criador, nos dias do vigor é vital, antes que as engrenagens entrem em falência múltipla e o fio de prata se romba. Não há como negociar uma prorrogação com o colapso estrutural do corpo. A aprovação não precisa ser conquistada pelo mérito ou pelo acúmulo infinito. A verdadeira prova de sucesso debaixo do sol não é sentar num trono, mas a capacidade de comer o pão em paz porque o Criador já autorizou esse desfrute. É uma mudança brutal. A pessoa deixa de ser um acumulador autônomo e exausto, sempre correndo na esteira, para se tornar um receptor grato, consciente e dependente. E que magnitude tem a jornada de Coelete, né? Fica claríssimo que a busca pela autonomia total leva inevitavelmente ao vazio e ao colapso. O dossiê de Eclesiastes nos força a parar de tentar extrair significado último do trabalho, dos relacionamentos ou do legado. Coisas que, de fato, não foram projetadas para suportar o peso da eternidade. Com certeza. Olha, o livro de Eclesiastes é, em última instância, o livro das desilusões. Ele retira cirurgicamente o véu de nossas fantasias de autonomia e controle. E ao final deste dossiê, a lição que fica clara: é melhor sofrer muitas desilusões na vida, logo, do que passar a vida inteira vivendo iludido. E essa constatação incisiva nos leva a um último pensamento incômodo. Algo para quem nos ouve ruminar e explorar por conta própria depois que encerrarmos essa investigação. Se a sabedoria milenar de 3.000 anos atrás já sabia que tentar fugir do nosso limite biológico através de impérios físicos ou legados intelectuais era pura fumaça, o que a gente pode dizer das nossas tentativas contemporâneas? Hoje, nós vemos fortunas incalculáveis sendo despejadas lá no Vale do Silício com a promessa tecnológica de transferir a consciência humana para o meio digital, buscando fundir o cérebro com as máquinas para essencialmente derrotar a morte e alcançar a mortalidade autônoma. Será que não estamos apenas construindo a esteira ergométrica mais cara e complexa de toda a história da humanidade, esperando que um punhado de silício e servidores consiga segurar o vapor que as pedras e o ouro do passado nunca conseguiram segurar? Fica a reflexão vital sobre os novos disfarces tecnológicos para um problema de fábrica muito, muito antigo. Um excelente ponto de partida para continuarmos a nossa busca pela verdadeira sabedoria debaixo do sol. Até a próxima análise profunda. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a continuidade do projeto. Chave Pix 271925180000120. Titular: Estúdio Maia Cenas. Após inserir a chave, confira o nome do recebedor antes de confirmar. As contribuições ajudam na pesquisa, produção e disponibilização gratuita do material.